será que a gente corre da solidão? Será que tem um medo tão grande aí que nos impede de estar bem com nós mesmos? Mas qual que é o lance dessa glamorização também da solidão, no sentido de não, você precisa primeiro se amar para depois amar o outro? Existe uma percepção muito equivocada sobre tudo isso e a gente vai conversar sobre isso hoje para a gente entender, inclusive, o porquê que às vezes a gente está pulando de um relacionamento em outro porque a gente não consegue ficar sozinho. Então vamos lá conversar sobre isso? Oiê, tudo bem com você? Eu sou o Thiago Queiroz e esse é o podcast Pausa para Sentir. Seja muito bem-vindo e olha só que coisa linda! Esse é o nosso primeiro teste para que esse podcast se torne também um videocast. Então, se você está aí ouvindo o Pausa para Sentir no seu Spotifyzinho, saiba que você agora pode clicar aí para ver em vídeo. Oi! Talvez você nunca tenha visto o meu rosto, então agora estamos aqui conhecidos agora propriamente. Tem outra coisa também, se você me ouve lá no YouTube, você também vai começar a me ver em vídeo, tá bom? Então, oi pra você também. Se você quer continuar ouvindo só em áudio, está tudo bem também. Eu sei que eu gosto de, às vezes, alguns podcasts eu gosto de ouvir só a vozinha ali, ó, na minha cabeça. Então, tá tudo bem também. Mas eu quero dizer que agora a gente vai tentar produzir numa série de testes aqui um videocast. Vamos ver o que vai sair daqui. E espero que você goste. Inclusive, já peço aqui para você comentar. Vai lá, coloca aí. Ah, poxa, gostei. Ah, não, nem acompanha, não faz muita diferença pra mim. Me diz, me dá esse feedback que é importante pra mim também, tá legal? Então vamos voltar aqui pra nossa abertura de sempre, né? Eu sou Thiago Queiroz, sou psicanalista e esse aqui é um cantinho que eu resolvi criar pra gente poder conversar com calma sobre as coisas que estão aqui dentro, sobre as nossas emoções. Então, esse podcast nada mais é do que um convite pra você fazer uma pausa aí e sentir um pouco. Entrar em contato com tantas coisas que às vezes a gente bota pra debaixo do tapete, mas que você entenda que aqui é um lugar para a gente elaborar sobre isso juntos, tá bom? E é claro, como eu sempre peço, né? Se você está aí assistindo esse podcast, que agora se tornou videocast, você pode me ajudar a chegar em mais pessoas, em mais corações, em mais ouvidos. É só você me ajudar a compartilhar esse podcast por aí. Manda para seus amigos, manda para sua mãe, para seu pai, para seus filhos. Não sei, manda para alguém. Pelo menos 3 pessoas. Se você mandar para 3 pessoas, eu vou ficar bem satisfeito e a gente vai conseguir chegar em mais pessoas cada vez mais. Vamos lá então para nossa conversa de hoje? Pois muito que bem. Estamos aqui então para a gente conversar um pouco sobre o e-mail que chegou hoje, o e-mail da Pauline. Vamos dizer que ela é Pauline, tá bom? E ela fala um pouco sobre essa questão da solidão que eu queria compartilhar aqui com vocês e vamos ver aonde que a gente vai chegar nessa conversa, tá legal? Vamos lá então. Olá, Thiago. Obrigada pelo seu conteúdo. Me sinto abraçada escutando o podcast. Que bom, fico feliz que esse podcast ele nasceu para ser um abraço quentinho nos nossos corações, né? Então, que bom. Hoje venho falar um pouquinho sobre algo que sinto com certa frequência e que gostaria que você falasse sobre, que é a solidão. Eu tenho 22 anos e de tempos em tempos eu tenho momentos em minha vida que todos os meus relacionamentos se esvaem e eu me encontro sozinha. Eu tenho transtorno bipolar e por isso há momentos que me sinto muito mal e a maior parte das minhas relações não sobrevivem às minhas fases depressivas. Pauline, então aqui a gente já entende que existe uma condição que precisa de cuidado atencioso, de um cuidado profissional. Entendo que você já esteja com esse suporte porque é importante, né? Muitas pessoas, inclusive, é até bom fazer esse parênteses aqui, né, de como que as pessoas hoje em dia estão meio que glamorizando e achando divertido falar sobre transtornos, né, mentais e transtornos emocionais e eu acho isso perigosíssimo, porque, sabe, não é uma coisa ha, é uma coisa que traz sofrimento para as pessoas, sabe? Como é o seu caso aqui, você não consegue manter, ou talvez algumas das suas relações não se mantêm quando você está nas fases depressivas. Isso é muito triste, né? Porque, afinal de contas, que amigos são esses que só servem para quando você não está na fase depressiva, né? Mas, enfim, só reforçando aqui, se você se encontra de alguma forma dentro de algum tipo de sintoma ou que você comece a achar assim, eu acho que talvez eu tenha bipolaridade, talvez eu tenha TOD, sabe? Hoje em dia, com a internet, muitas coisas ficam fáceis para a gente entender e tentar achar uma pista do que é que está rolando com a gente. Ainda mais quando a gente é mais novo e a gente vai, né? Antigamente, assim, quando eu era mais novo, a gente corria muito no Google. É uma coisa da nossa geração, da minha geração, né? Vou dizer assim. Então, assim, a gente recorre muito ainda ao Google. Mas
As gerações mais novas, elas hoje em dia recorrem ao TikTok, recorrem às redes sociais de uma forma geral, não recorrem tanto às buscas ao Google. Assim, tem inclusive as gerações mais novas que recorrem direto ao ChatGPT, por exemplo, né? Então, assim, são mudanças geracionais. Mas o que eu quero dizer é que se você tem alguma suspeita, se você sente que tem alguma coisa que você precisaria dar uma investigada, vai investigar. Não é bobeira, não é coisa para dar risada, para fazer meme na internet. Vai lá, procura ajuda, porque é super importante, tá bom? Mas vamos continuar aqui a leitura. Por isso, há muitas vezes em que fico sozinha. E quando digo sozinha, não é com um amigo ou dois, mas é literalmente sem mais ninguém. Isso é muito dolorido, né? Se a gente parar para pensar, Pauline, e não só Pauline, mas talvez você esteja se identificando com isso, de como que, sabe, é esquisito a gente estar completamente sozinho. Porque, e eu vou já dar um parênteses aqui, que assim, nós, seres humanos, somos seres sociais, né? A gente, ao longo de toda a história, a gente só conseguiu manter a sobrevivência da nossa espécie porque nós temos essa característica de estarmos juntos, nos apoiando, seja quando era contra grandes predadores da natureza, ou seja hoje, com os diversos desafios que a gente tem na vida moderna. Mas uma coisa sempre se manteve, sempre foi importante: a gente precisa estar junto um do outro. Isso de ficar sozinho, solitário, não é natural da gente. Então, é uma coisa que eu queria já falar logo aqui nesse episódio, porque às vezes se glamoriza muito essa questão da solidão. Não, porque você tem que saber ficar sozinho. Eu sei que tem, tá? Mas as pessoas às vezes erram um pouco a mão e acham que tudo tem que ser sozinho, que é muito legal. Talvez tenha gente que acha que o e-mail aqui da Pauline seja excelente. Não, que bom que você está sozinha, porque é isso aí. Não é bem isso aí, porque faz falta. A gente precisa ter outras pessoas. Nós, como seres sociais, temos uma necessidade básica, como o próprio psicanalista britânico John Bowlby já falava, eu acho que eu já mencionei aqui em algum episódio antigo, de como que a necessidade básica do ser humano também é o vínculo. A gente precisa dessa relação, a gente precisa estar junto um dos outros, criar esses vínculos afetivos uns com os outros. Ok, não vai criar isso com todo mundo, mas a gente precisa desses vínculos especiais, porque isso nos nutre também enquanto seres, né? Então, que fique esse alerta aí pra gente. Então, continuando aqui, né? Apenas possuo os colegas de trabalho e minha família, que as relações são apenas superficiais, nas quais não há uma conexão. É assim que me encontro nesse momento. E nesse momento eu falo para você, Pauline, eu lamento muito por isso. A gente não deveria viver dessa forma, a gente não deveria tentar se adaptar a viver dessa forma. Uma coisa é a gente entender que essa solitude é importante para a gente se conhecer, né? O tão famoso nas redes sociais é o date comigo mesmo, né? Ou seja, você consegue sair, ir num restaurante sozinho e curtir a sua própria companhia. Isso é legal. Mas estar completamente solitário, e mesmo que às vezes, isso é uma coisa importante também, que tem um pouco dessa característica depressiva de você às vezes estar rodeado de pessoas e ainda assim se sentir solitário. Você às vezes está rodeado de amigos e mesmo assim você se sente solitário, porque você se depara com aquele tão assustador e desestruturante vazio que existe dentro de nós e a gente não sabe lidar com isso, porque a gente está sempre encontrando alguma coisa para tapar esse vazio. E quanto mais a gente nega olhar para esse vazio, enxergar ele e falar, tá, o que a gente faz a partir daqui? Porque é muito amedrontador, a gente vai continuar recorrendo a esses lugares em que a gente, sabe, tem que encontrar alguma coisa para tapar esse buraco. E aí ela continua falando uma coisa que eu já ia comentar aqui, né? Mas ela fala que eu faço terapia e isso ajuda a lidar um pouco com o sentimento. Porém, a minha maior dificuldade é em realizar novas conexões. E aí, Paulinho, eu acho que talvez os meus episódios anteriores, né, sobre como criar novas amizades, como se jogar um pouco nessa experiência de ter novos amigos, isso pode ajudar também você aqui. Mas que bom que você faz terapia, que bom que você tem um profissional que, para além da questão psiquiátrica de ter algum tipo de medicação para te ajudar a ter algum bem-estar no dia a dia por causa da sua bipolaridade, que você consiga ter na terapia um apoio para poder conversar e lidar com isso, porque é muito difícil encarar isso sozinha, sabe? Então, que bom. E se você está aí pausadinho ouvindo e se sente dessa forma, por favor, procure ajuda.
Você não precisa procurar direto um psiquiatra, mas você pode procurar um psicanalista, pode procurar um psicólogo, fazer algum tipo de terapia com alguém que você consiga se identificar, que você consiga se abrir, porque também não é com qualquer um. A gente já sempre acha que, pronto, peguei aquela indicação de psicólogo, vai dar tudo certo. Às vezes não vai, porque qualquer relação de par, né, de dupla, quando você está falando de um processo terapêutico, é uma aposta. Então você precisa, de alguma forma, confiar que aquilo vai dar certo, mas eventualmente pode não dar certo. E aí você vai ter que trocar e ficar procurando, e ir em outros lugares, em outras pessoas, você vê alguém que dê esse match terapêutico, tá? Vamos continuando aqui. Eu comecei meu tratamento para o TAB no último ano, e desde então as coisas melhoraram, porém ainda estou sozinha. Eu sinto que estou aberta para conhecer novas pessoas e me conectar, porém não sei por onde começar. Tenho receio de onde posso encontrar essas pessoas que também terão essa abertura e desejam o mesmo que eu, pois sinto que, na verdade, está todo mundo com receio de se machucar. E eu estou incluso nessa parcela. E por isso prezam por relações superficiais. Já nesta parte da parcela eu não me encontro. Tá bom, Pauline. Então aqui a gente já tem uma outra questão que casa um pouco com os episódios anteriores que eu falei sobre novas relações, em que existe uma questão, às vezes, que a gente tem dificuldade de lidar, que eu acho que talvez caiba eu falar. De novo, estou fazendo suposições aqui, né? Pode ser que não seja o seu caso, Pauline, mas pode ser que seja o caso de você aí, que está do outro lado da telinha, me ouvindo ou me assistindo, né? Pequeno pausadinho, pequena pausadinha. Então eu acho que existe uma questão que às vezes a gente tende a terceirizar, né? A projetar no outro aquilo que é a nossa dificuldade. Então, se eu tenho uma certa dificuldade de fazer novos amigos, porque eu acho que, né, a questão ali, as relações são muito complexas, mas né, tem a questão que as pessoas só querem superficialidades e às vezes a gente joga isso no outro e acha que todo mundo quer isso, quando que na verdade não é tão verdade assim. A não ser que as pessoas literalmente tenham falado isso pra você, não, eu não quero nada assim muito aprofundado, não, quero só uma amizade pra mandar meme. Que também é uma amizade válida, né? Que, diga-se de passagem, eu até mencionei isso no episódio anterior. Mas a gente às vezes projeta isso na outra pessoa como uma forma da gente se proteger. Não, todo mundo é assim, então não vale a pena fazer. Porque para você descobrir se a pessoa quer ou não, você vai ter que dar um primeiro passo de confiar e de tentar construir essa relação. E às vezes você vai se frustrar. Às vezes você não vai ter o que você quer. E aí dói também, né? Então é só pra gente. É mais vamos dizer assim, uma chamada para a gente ficar atento a esses processos nossos, sabe? De que às vezes isso acontece, a gente nem percebe, a gente daqui a pouco já está falando, não, todo mundo é assim, ninguém está interessado em fazer amizades novas. Quando que na verdade talvez a gente esteja falando isso pela gente, sabe? E pra gente também. Então fica com essa anteninha ligada aí. E aí ela continua aqui. Eu percebo que às vezes quando vejo uma pessoa nova que parece ser alguém que tem o mesmo interesse que eu, tenho vontade de falar com ele ou com ela. Porém, sempre acredito que ninguém irá querer falar comigo e irão me responder de forma rude ou me ignorar por completo. Eu tenho receio de socorrer, pois, como infelizmente sou uma pessoa sensível, sei que isso me afetaria profundamente. Pois é, minha querida Pauline, poxa vida, a gente às vezes tem tanto medo de se machucar que a gente não se arrisca em experiências novas que poderiam ser tão incríveis, né? E eu acho que aqui, como sempre falo, é necessária uma dose de coragem, uma dose de acreditar que você vai acabar encontrando e que eventualmente você vai se machucar sim, mas que faz parte da vida. A gente vai andar por aí, a gente vai se machucar, mas a gente vai encontrar pessoas incríveis. A gente vai se decepcionar com essas pessoas incríveis, mas às vezes a gente vai se surpreender com essas pessoas incríveis, que vão falar coisas que a gente adoraria ouvir desde o dia um que a gente conheceu essas pessoas, sabe? Então, eu sei que é difícil, ainda mais quando você já se machucou no passado, como é o que parece, né, pela sua mensagem aqui. Mas eu acho que nenhuma relação é construída se a gente não tiver esse, sabe, esse salto de fé, né? Não fé religiosa, mas no sentido de acreditar, né, de esperançar. A mesma forma, por exemplo, quando eu falei que para achar um par terapêutico você precisa arriscar, é uma aposta. Então, todas as relações, na verdade, elas partem dessa aposta, partem desse lugar de talvez a gente tenha interesses em comum.
mas não necessariamente isso é o suficiente para se criar ou se manter uma amizade. Eu tenho várias pessoas que eu conheço que eu sei que têm, sabe, interesses muito em comum com os meus e não sei se rolaria uma amizade. Você entende? A amizade, ela vai além do interesse em comum. Talvez ele seja o primeiro aproximador, mas inevitavelmente você vai encontrar pontos de divergência. E a gente também vai ter que saber lidar com isso, saber lidar com essa frustração daquela pessoa não ser aquela pessoa idealizada que a gente teve para a amizade. De novo, estou falando de amizade aqui, mas isso cabe em qualquer relação. Cabe com o namorado, cabe com a namorada. A gente criar idealizações e que, na verdade, são versões fantasiosas daquela pessoa que você está conhecendo, que você já tem uma relação e que participam do seu mundo interno, do seu mundo da fantasia interna. No mundo para fora, aquela pessoa é aquela pessoa, do jeito dela. E ela, inclusive, pode ter também, né, fantasias e visões fantasiosas sobre você mesmo, porque isso é uma coisa que a gente acaba fazendo. Mas é muito importante que a gente comece a tentar arriscar a conhecer essa pessoa por quem ela é e não por aquilo que a gente projeta dela. E isso, se a gente consegue fazer isso e não é fácil, a gente diminui um pouco as nossas expectativas. A gente começa a não diminuir a expectativa no sentido de eu não vou esperar nada dessa pessoa. É tudo horrível. Não. Mas a gente começa a criar menos expectativas no sentido de fantasias, de que podem não ser atendidas. Ou que podem até ser atendidas, mas outras coisas não vão ser atendidas. E como é que a gente lida com isso? O maior problema aqui é justamente esse, a gente conseguir aprender a lidar com essas diferenças. E aí, é claro, a partir do momento que você começa a identificar algumas diferenças, tem algumas coisas que você vai conseguir aceitar, tolerar numa relação, tem outras que não. E tá tudo bem também. Mas esse processo é importante. E mais ainda, é um processo que cansa, tá? Porque isso é uma demanda afetiva que a gente tem. Vai ter um gasto de energia de afeto que a gente vai precisar empregar para a gente poder fazer essas expedições em novos territórios de amizades e de relações. E passar por tudo isso significa navegar num oceano de solidão, porque é onde a gente mais tem medo de cair. Ao passo de que, se a gente às vezes dá uns mergulhos ali, a gente começa a se deparar com quem nós somos de verdade. E é aí que mora o grande problema, porque quando a gente se depara com quem a gente é de verdade, ou tenderia a se deparar, a gente muitas das vezes não se reconhece, porque a gente mudou. Eu vejo isso assim com muita frequência, por exemplo, nessa geração de mães e pais, que, sobretudo as mães, que não frequentemente elas são cobradas de largar tudo para ficar em casa com os filhos. E em dado momento, esses bebês que, né, demandam tanto cuidado, tanta atenção, esses bebês vão crescer, vão se tornar crianças, vão ficar cada vez mais autônomas, vão para a escola, vão ficar o dia inteiro na escola. E de repente essa mãe se vê sem saber o que fazer da vida. Porque foram anos de devoção àquela criança e de repente, quem é essa mãe? Quem é essa pessoa? Quem é esse indivíduo? Não se sabe mais, porque se transformou tanto, né, desde o nascimento, desde que ela se tornou mãe. E eu falo isso também um pouco da minha parte enquanto pai, né, mas essa mãe especificamente que abriu mão de tudo, abdicou de carreira, de emprego e de amizades também, de uma vida pregressa, né, antes do filho nascer, mas e agora ela se depara, olha no espelho e não se reconhece mais. Esse é o grande vazio das nossas vidas, nesse caso, para um recorte de maternidade. Mas a gente vive isso todos os dias, sabe? Uma das maiores perguntas que eu recebo do meu terapeuta, por exemplo, é o que o Thiago quer? Mas quem é o Thiago? Além do pai, marido, podcaster, quem que é o Thiago? E até hoje eu não sei responder. Entende? É difícil a gente responder esse tipo de coisa, mas a gente precisa tentar. A gente precisa, na verdade, ter coragem de se deparar com esse vazio. E a partir daí, tentar descobrir o que a gente é. Tentar descobrir o que a gente quer, sabe? É nesse caminho que a gente começa a construir uma relação um pouco mais genuína com a gente. E isso transborda para fora, né? Transborda para o nosso mundo externo. E aí a gente vai conseguir começar a ter relações que são um pouco mais saudáveis, vamos dizer assim, com as outras pessoas.
Não quero dizer que as relações que a gente constrói com as pessoas, quando elas não são saudáveis, elas são intrinsecamente, né, nossa culpa. Não é isso. Mas facilita. Quando a gente tem um pouco mais de conhecimento sobre quem a gente é, sobre o que a gente quer, fica mais fácil a gente entrar nessas relações. E sair delas também, inclusive, quando elas não servirem pra gente. Eu não sei se está fazendo muito sentido, se eu estou viajando muito, tá, gente? Assim, inclusive para você, Pauline, que me mandou essa mensagem, né, com tanta confiança no meu trabalho. Eu fico muito feliz e honrado de poder receber essa mensagem tão forte, tão profunda e com tanto sofrimento. Então, depois você me diz, você me responde por e-mail se está fazendo sentido ou não. E você que está ouvindo aí, comenta aí. Tá me ouvindo pelo Spotify? Tem uma caixinha aí perguntando em mim essa caixinha. O que você achou desse episódio? Coloca aí. Já comenta da questão do vídeo, se você achou legal ou não, e comenta se isso aqui está fazendo sentido para você, beleza? Porque é uma conversa difícil. E aí ela continua aqui então, né? Mais indo já finalizando o e-mail dela. Devido a isso, me sinto perdida e um pouco assustada. Eu aprendi a ser minha própria companhia, devido à ausência de outras. Isso me ajudou bastante a me conectar comigo mesmo. Isso é bom. Por isso, percebo que não busco relações pela incapacidade de ficar só. Olha, Pauline, aqui você foi genial, porque é isso, às vezes a gente vai pulando de relações em relações porque a gente simplesmente não consegue tolerar ficar sozinhos, sabe, olhar para esse vazio e tentar se perguntar e responder para nós mesmos quem que nós somos, sabe? Normalmente, depois de términos de relacionamentos longos, a gente fica perdido, porque a gente mudou muito em função daquele relacionamento, ou de uma grande amizade. Ou até porque o tempo passou e a gente ficou diferente. Então é difícil mesmo. E entender isso que você falou já é um passo imenso para a gente conseguir se localizar melhor na vida, tá? Por isso, percebo que não busco relações pela incapacidade de ficar só, mas sim porque sinto falta de ter alguém do meu lado. E isso é super genuíno, Pauline. Para os momentos bons e para os momentos ruins. Esses eu sei o quanto é difícil de encontrar pessoas dispostas. É isso, Pauline. Hoje em dia, infelizmente, é muito difícil a gente encontrar pessoas que estejam dispostas a estar ao nosso lado ali, mesmo nos momentos mais difíceis. Até porque todo mundo tem sua carga de problemas, todo mundo tem sua carga emocional, tá meio já drenado emocionalmente, não tem tanta empatia para dar porque tá meio desabastecido emocionalmente. A gente vive num tempo muito sombrio, se a gente for olhar ao nosso redor assim, emocionalmente falando. Por mais que a gente tenha uma profusão imensa de podcasts falando sobre saúde mental, eu sinto que a gente nunca esteve tão adoecido quanto antes. E esse é um pouco, inclusive, do porquê de que eu criei esse podcast daqui, para a gente poder falar sobre essas questões de uma forma mais calma, sabe? De tentar sentir, tentar elaborar essas coisas, ver se aquilo faz sentido ou não, fazer essas reflexões, deixar as minhocas na sua cabeça aí, para quando esse episódio acabar, você continuar pensando e refletindo até a nossa próxima semana, sabe? Então, é muito difícil, sim, mas, de novo, requer esse passo de fé, esse crer que o outro pode me atender numa relação bacana, mesmo que ele não vá atender todas as minhas necessidades, porque atender as minhas necessidades cabe a mim mesmo, nomear, identificar e pedir ajuda aos outros, e pessoas diferentes, dependendo de quem pode me atender, em que sentido, entende? Assim, gostaria de saber, você poderia falar um pouco sobre como realizar novas conexões com novas pessoas? Perdão pelo longo relato e obrigado por me ouvir. Pauline, eu acho que a sua pergunta, inclusive, eu já comecei a responder no episódio anterior. Então, assim, você está ganhando aí 2 episódios de lambuja para a gente tentar explorar um pouco essa parte. E eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma, não só você, Pauline, mas você pausadinha que está aí me assistindo, porque é um tema muito difícil. Lidar com essa sensação de vazio nos tempos atuais, em que a gente tem tanta coisa para nos distrair dos nossos próprios sofrimentos, para essas fugas que a gente tem em redes sociais, com celular, com tela, com tantos streamings, faz com que seja cada vez mais difícil a gente se conectar com isso que, por mais que seja vazio, também faz parte da nossa essência. Então, que a gente consiga olhar um pouco mais para dentro e se reconhecer e se encontrar ali naquela baguncinha. Bom, eu espero que tenha feito sentido essa conversa para você. Saiba que eu gravo todo esse podcast com muito carinho, com muito amor, com muito cuidado, e se você gostou e acha que ele fez sentido para você, me ajuda a divulgar, manda para um amigo que tá precisando ouvir isso daí.
manda. E se você quiser participar dessa conversa também, você pode mandar um e-mail lá no pausaprasentirpodcast@gmail.com. Preciso de mais mensagens para poder continuar fazendo os episódios, hein, gente? Vocês não estão mandando? Eu vou ficar sem mensagem, eu vou começar a inventar tema da minha cabeça aqui, tá? Porque continuar gravando eu vou continuar. E é claro, se você quiser me seguir lá nas redes sociais, é @Thiago Queiroz, para você ver um pouco o meu, né, no Instagram, o meu dia a dia, minha rotina com os meus filhos e tudo mais. Mas o Instagram desse podcast que vos fala é o @Pausa pra Sentir Podcast, tá legal? Vou ficando por aqui então. Até a próxima semana. Um beijo e fique bem.